Este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. O meio gospel gosta de falar de sodomia e dos pecados de Sodoma. Mas os papagaios de pirata parecem não ter lido o livro de Ezequiel e o Antigo Testamento como um todo para entender qual era de fato o pecado de Sodoma. E acredite se quiser, o texto que eu acabei de ler não fui eu que escrevi. Está na mesma Bíblia que você deixa aberta apenas no Salmo 91. Pois então, qual era o pecado de Sodoma? Pensando na narrativa de Gênesis 19, se você limitar o que o texto está dizendo a apenas práticas homossexuais, Entre aspas enormes. fica claro que você não está prestando a mínima atenção ao que o texto está dizendo. A primeira coisa, e a mais óbvia, que o capítulo nos apresenta é a proposta de um relacionamento sexual violento, um estupro coletivo. Ou seja, sem consentimento de ambas as partes envolvidas neste ato sexual. Só aí, nesse primeiro ponto, você já elimina qualquer possibilidade de relacionar esse texto a qualquer prática homoafetiva entre dois indivíduos de maneira consensual. Mas vai além. Qualquer pastor... Não, eu não vou nem colocar pastor para não ficar naquele lugar De que alguém tem que ler o texto por você e entender por você o que ele quer dizer. Vamos lá. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de entendimento teológico consegue ler esse texto e relacionar o que está acontecendo ali com uma das questões éticas mais importantes no contexto do Oriente Próximo, que é a hospitalidade. Então você tem ali aqueles anjos, e isso você pode conferir lá Em Gênesis 19 e vê que eu não estou inventando absolutamente nada aqui e nem alterando a Bíblia ao meu bel prazer, ok? E esses anjos estão indo para a cidade, a tarde está caindo e eles não têm onde ficar. Aí Ló vai oferecer um lugar para eles. Porque ele sabe muito bem onde vive. Então, uma pessoa estranha, num lugar que não conhece nada nem ninguém, e a noite está chegando, eles estão sem a proteção de alguém que more naquela cidade, numa situação de vulnerabilidade muito grande e correndo um enorme risco de ser violentado de alguma forma. Então, Ló oferece hospitalidade e o que o povo da cidade está fazendo é passar por cima deste valor ético tão importante que é a hospitalidade, pedindo a Ló que deixe de lado o compromisso que ele fez com essas pessoas, abrir mão dessa oferta que ele fez e deixá-los para fora, os expondo a todo e qualquer tipo de violência. E vamos combinar que só com essas questões a gente já pode eliminar qualquer tipo de aplicação desse texto para a nossa realidade. Seja de um relacionamento de compromisso entre duas pessoas do mesmo sexo ou não, ou simplesmente a prática sexual entre duas pessoas do mesmo sexo e de forma consentida. Mas em outros textos do Antigo Testamento, a gente vê a retomada da identidade de Sodoma, e essa identidade nunca vai estar ligada a uma sociedade, um povo ou um lugar onde as pessoas faziam sexo entre dois iguais, vamos assim dizer. O texto de Ezequiel 16 vai retomar essa identidade de Sodoma. E entre tantos pontos importantes desse capítulo, eu vou trazer um que o mestre em estudos bíblicos Caio Pérez cita no seu artigo Minha Bíblia e Meus Amigos LGBTQIA+, que é a reutilização do termo toevá, que é abominação. Esse termo é muito importante porque ele tem a ver com as leis de pureza e impureza, trazendo uma relação muito forte com a terra e com a identidade. Então, em Levítico ou na teologia sacerdotal, esse termo só é usado para as relações inapropriadas de Levítico 18. E aqui eu já estou preparando um vídeo para falar especificamente desse texto. Para a idolatria em Levítico 19 e para o derramamento de sangue em Números 35. Essas três práticas são classificadas como sendo toevá, abominação. E todas elas têm a ver com terra e têm a ver com a identidade da pessoa com relação a Deus. Por isso que a idolatria é considerada abominação, porque você está rompendo a aliança com Yahvé. Então lá em Ezequiel 16:50 é dito que Sodoma praticou a abominação. Ela praticou o derramamento de sangue, idolatria e fez todas essas coisas com relação a relações sexuais, porque isso era o que eles queriam. Mas em Ezequiel 16 existe algo que o profeta deixa muito claro, que é a maldade da irmã de Israel ou Judá, ou seja, Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimentos, viviam sem a menor preocupação e não ajudavam nem os pobres, nem os necessitados. Então, esse é o pecado de Sodoma. E está muito mais próximo de muita coisa que o meio gospel defende ou omite, pecados que os evangélicos cometem, do que o que é tipicamente considerado como sodomia.